Olá de volta, então o tema do vídeo de hoje é Débora Ladim pistolando com a prova do Enem de 2022. A gente vai comentar esse vídeo e também fazer alguns comentários bastante pertinentes, acredito, sobre a prova do Enem. Então, em primeiro lugar, eu devo ressaltar que este vídeo aqui não é um ataque pessoal para o ser humano que a gente está vendo aqui na tela. E sobre o vídeo da Débora Ladim, uma outra consideração que eu tenho que fazer é que ela adota uma postura bastante agressiva durante o vídeo. Então é sempre numa retórica bastante raivosa com relação à prova do Enem. E eu tenho que dizer que essa indignação ela é performática. Então todo ano a Débora Ladim faz um vídeo falando sobre a prova do Enem, criticando a prova do Enem, sempre com essa estética da indignação pela indignação mesmo. Então é claro que esse tipo de coisa faz muito sucesso. A gente tem todo ano alunos que ficam 5 horas sentados em uma sala, fazendo uma prova muito exaustiva. Eles saem indignados, muitas vezes sem saber por qual motivo eles estão indignados, saem cansados. E aí ocorre esse grande evento todo ano, que é o vídeo da Débora Ladim revoltadíssima com a prova do Enem. Então isso coopta a indignação das pessoas. Todos aqueles estudantes completamente exaustos chegam no YouTube, encontram o vídeo da Débora Ladim e se sentem com a alma lavada pelos comentários dela. Essa influenciadora, ela também é muito criticada por alguns outros motivos. Eu vejo que muita gente da história critica ela por aquele motivo que a gente vê historiador criticando as pessoas geralmente, que é porque esse tipo de influenciador faz conteúdo na internet bastante raso, simplificando conteúdos que muitas vezes, quando simplificados, eles se tornam, na verdade, errados. E eu não sou historiador, então não vou criticar a pessoa em questão por isso. Então eu acho que a pessoa da Débora Ladim nem é a questão mais relevante aqui da gente criticar. Eu acho que o que é criticável é a estrutura do negócio mesmo. Esse tipo de retórica, esse tipo de alarmismo causa um certo terrorismo nos estudantes. É a partir disso que influenciadores que fazem esse tipo de conteúdo lucram e vendem curso, capitalizando em cima da humilhação que os estudantes passam para ingressar em uma universidade. E é claro, nunca abordam temáticas mais importantes, como o fim dos vestibulares mesmo, porque essa estrutura enemvista e vestibulista da educação atualmente é o que dá dinheiro para esse tipo de influenciador. Então, feitas as considerações iniciais, vamos então para o vídeo da Débora Ladim. Primeiramente, boa noite, né? Tudo boa bom? Noite. Vim falar sobre o Enem 2022. Eu vou falar tanto da redação quanto da prova de história. Quem quiser pular só pra parte de história vai estar aqui. O tema da redação foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Por que eu amei esse tema a princípio? Porque é um tema muito relevante, é um tema super legal, é um tema que muita gente já deve ter trabalhado, só que não dessa forma. Então, eu concordo com essa primeira parte, eu gostei bastante do tema também, é um tema muito importante, só que o tema é difícil também, porque a gente não vê esse tema sendo abordado no ensino médio, nas escolas. Por isso que ele foi me desapontando aos poucos. A princípio, ele me trouxe amor, depois ele me trouxe dor, né? É basicamente um homem hétero esse tema. Se ele fosse um tema separado... Então a Débora Ladim tem uma relação de amor e ódio com a forma como o Enem tratou o tema na redação. Vamos ver o porquê. Se ele fosse um tema separado, ele seria maravilhoso. Se fosse um tema de valorização dos indígenas, metade do Brasil ia estar preparado para escrever sobre isso. Valorização dos quilombolas, todo mundo ia ter algum argumento, ia ter algo para dizer. Valorização dos pescadores, dos ciganos, enfim, se fosse separado, seria maravilhoso e continua sendo um tema super relevante. Só que o problema é a valorização de todos de uma vez, que simplesmente não cabe em 30 linhas. E vocês... Aí ela me perde mesmo. Eu tava concordando até aqui, mas a Débora Ladim me perdeu. Então, a abrangência do tema eu considero uma coisa boa de ter sido trazida pela proposta da redação do Enem. Então, tratar o tema como valorização de povos tradicionais, ao invés de focar em apenas um tipo específico de comunidade tradicional, por exemplo, trazer a valorização dos povos indígenas, valorização das comunidades quilombolas. Essa abrangência toda é boa porque enseja o aluno a trazer em questão o próprio repertório cultural dele.
Então, o Enem é um exame que é aplicado no Brasil inteiro. É o que a gente já sabe, um país de proporções continentais, com vários povos, várias pessoas de culturas diferentes. E especificar o tema, como a Débora Ladin propõe, não é algo que valoriza a diferença cultural que existe de um aluno para o outro. Então, por exemplo, se você é de Minas Gerais, como eu, muitas vezes você já teve contato com alguma comunidade tradicional que não se enquadra como povo indígena, por exemplo. Então, muitas vezes você já teve contato com os asturos, residentes de Contagem daqui. Se você é do Espírito Santo, você pode falar também das comunidades de pescadores artesanais de Anchieta. Comunidade essa que, inclusive, hoje está sendo dizimada pela Samarco. Então, mais uma vez, eu tenho que ressaltar que eu acho isso interessante. É o fato da prova do Enem ter abrangido dessa forma a temática. Porque, afinal, valoriza o repertório que o aluno já possui. Vocês querem ver a evidência maior de que não cabe em 30 linhas? O próprio Enem não conseguiu fazer caber no texto motivador. Se vocês forem ver, tem 4 textos motivadores. 4 textos motivadores. E no total, de todos os textos motivadores, eles citam 10 povos tradicionais. Então, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos de terreiro, os pescadores, os ciganos, os extrativistas, as quebradeiras de coco, os apanhadores de flores e os catingueiros. No total, todos os 4 textos mencionam 10 povos tradicionais. E o primeiro texto fala logo de cara que existem oficialmente 26. Quais que são esses 26? Eu não sei. Eu não sei se você sabe. Pelo amor de Deus, vai gostar de caçar pelo em ovo, né? É por isso que eu digo que esse vídeo aqui é uma performance. Então, já comentando os textos motivacionais da prova do Enem, essa reportagem aqui do G1, tem eles. São 4 textos. Como a Débora Ladin disse, é verdade. Um deles cita 26 povos e comunidades tradicionais do Brasil. E a Débora Ladin considera um erro não terem sido citados nominalmente todos os 26 povos tradicionais. Essa não é a proposta da redação do Enem. O Enem não espera que o candidato cite todos os 26 povos tradicionais e comunidades tradicionais. A redação ela avalia a capacidade crítica do aluno, que deve examinar muito por alto essa questão, tanto que a redação só tem 30 linhas, não dá para trazer tudo em 30 linhas. E realmente eu não entendo o porquê dessa crítica. Na verdade eu entendo sim, é só para criticar mesmo, criticar por criticar. Eu duvido que a Débora Ladin ia ficar mais satisfeita se, ao invés de um texto motivador aqui, no lugar de um desses textos, tivesse uma lista com o nome de todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E é claro, se o aluno citar um dos 26 exemplos que não são contemplados completamente pelos textos motivacionais do Enem, eu consigo visualizar que ele está demonstrando na redação dele que ele possui um repertório bastante bom, que não está limitado ao que está contido aqui nos textos motivacionais. Mas eu não tenho como opinar também, eu não sou especialista em redação do Enem, não tenho graduação em letras, inclusive esse é um dos motivos pelos quais a Débora Ladin é muito criticada também, né, por vender curso de redação sem ter credenciais para tal. Mas se você não souber, você vai morrer sem saber, porque o texto não está te falando isso. São 26 povos. Quais são? Mistério. Fica um mistério, fica um questionamento. O próprio texto motivador no total fala de 10 e os outros 16 ficaram com Deus, né? Eles estão precisando tanto ser valorizados no Brasil que nem o Enem colocou eles de tema na redação e não valorizou eles a ponto de citar. Então, se você faz parte de um dos 16 povos tradicionais que não foi citado na redação do Enem, você tá precisando ser bem valorizado, porque o Enem quis te valorizar e não te citou. Complicado, né? E aí, pessoal, o meu problema nem é só isso. Independente de qualquer coisa, eu acho muito ruim mesmo essa decisão pela estética da gritaria, essa revolta, né? Ah, meu Deus, olha só como eu tô bravo. Porque o Enem não citou os 26 povos e comunidades tradicionais que ele diz que são reconhecidos. E assim, independente de qualquer crítica que a gente possa fazer sobre o Enem, eu acho sempre bom a gente ressaltar que quando a gente critica o Enem, até chegando ao ponto de dizer que esse tipo de sistema de ingresso em universidades tem que acabar mesmo, eu acho bom a gente sempre ressaltar que o Enem ele é algo inovador no Brasil
um país extremamente desigual, em que para você ingressar em uma universidade pública você tinha que fazer um vestibular antigamente, tinha que se deslocar para o estado onde estava a sua universidade, e aí hoje a gente tem esse sistema unificado que aplica a prova em todo o território nacional. E aí isso já deixa de desfavorecer tanto o aluno que é pobre e não tem dinheiro para ficar viajando pelo Brasil todo fazendo vários vestibulares. A gente pode dizer que isso é bom? É claro, só que não é suficiente, né? A forma como o conteúdo é cobrado no Enem ainda é uma fantasia que não considera de forma nenhuma as condições da maior parte dos estudantes no Brasil. Ou seja, a estrutura do Enem em vestibulares é um filtro de pobre que não permite com que a classe trabalhadora muitas vezes acesse o ensino superior. Não é à toa que existe toda uma indústria paralela de cursinhos pré-vestibulares, e essa indústria da qual a Débora Ladim faz parte se beneficia da precarização da educação pública brasileira e da existência desse sistema excludente de ingresso no ensino superior. Isso, nem é só o fato deles não terem sido citados, é o fato de que como que você faz uma única proposta de intervenção, que é a exigência do Enem, que vai ao mesmo tempo valorizar os extrativistas, os pescadores, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas e todos os outros povos. Como que uma única proposta de intervenção vai conseguir abordar esse tema na sua totalidade, gente? Claro que não vai abordar todos os temas em sua totalidade. A redação tem 30 linhas. E é muito comum mesmo que a redação do Enem, ela pede para o aluno resolver uma grande questão da humanidade, uma questão complexa, com um texto, com uma redação muito breve. Isso sempre foi assim, a Débora Ladim sabe disso. É por isso que o modelo que você tem que seguir para tirar uma nota boa na redação do Enem, porque você tira uma nota boa se você seguir um modelo, nesse tipo de caso em que a proposta da redação é muito ampla, ele geralmente requer que você faça uma intervenção bastante ampla e vaga também, né? E o que a gente critica aqui? É que se você tem dinheiro para ter uma educação que não necessariamente é de melhor qualidade, mas que te prepara para esse tipo de coisa, para fazer Enem, para resolver questão, para aprender modelo de redação, você tira uma nota melhor no Enem. Por isso que eu acho muito rasa a crítica ao Enem, sem trazer esse tipo de questão que eu trouxe aqui. Além de raso, eu acho até bastante desmobilizante, para falar a verdade. Não tem como, não tem como. Então esse tema, ele deixou o aluno simplesmente tendo que decidir. Eu vou ser raso e vou abordar o tema inteiro, ou eu vou tangenciar o tema e vou explorar mais na minha argumentação. Basicamente o aluno teve que escolher. Eu vou perder ponto na competência 2, tangenciando o tema, ou eu vou perder ponto na competência 3, fazendo uma argumentação rasa. Simples assim. O aluno teve que escolher onde ele perdeu ponto. Porque ou você fala de vários povos e aí você faz uma argumentação fraca, porque você não vai conseguir aprofundar em 30 linhas sobre 26 povos diferentes, ou então não você tem que escolhe abordar alguns 26 povos, que é o que muita gente fez, né? De falar mais dos indígenas, mais dos quilombolas, que são os mais conhecidos, que provavelmente eram os que os alunos estavam mais preparados para falar, mas aí você vai acabar tangenciando, você vai acabar fugindo do tema. Então, simplesmente, para você que tá pensando, nossa, Débora, tangenciei o tema, perdi o tema, pessoal, não se desespere. Ela mesmo dá o motivo do porquê que é bom o Enem ser mais abrangente nessa questão durante a redação. Ela diz durante o vídeo que as pessoas geralmente conhecem mais os povos indígenas, as comunidades quilombolas, mas não conhecem os outros povos e comunidades tradicionais. Quando o Enem traz a questão que, existem 26 na verdade, não existem só esses dois aí que você conhece, ele está valorizando essas comunidades tradicionais e esses povos tradicionais. Pra você que tá pensando, nossa, Débora, tangenciei o tema, perdi o tema. Pessoal, não se desesperem ainda, porque cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter que ver como que os corretores do Enem vão se comportar em relação a isso, porque vai ser muito frequente o tangenciamento de tema. Não há dúvidas disso, tá? Tá vendo como que a estética desses cursinhos pré-vestibulares, esses influencers que te prometem te preparar para fazer provas, é de certa forma terrorista? Se você já entrou em um cursinho pré-vestibular, você sabe muito bem como que o marketing é feito. E aí, pelo menos a Débora diz pros alunos que acompanham ela para não se desesperarem. E é difícil não se desesperar, né? Todo ano ela faz um vídeo
cheio desse alarmismo todo. Ah, meu Deus, o Enem foi péssimo. Mas compra meu curso que ano que vem você vai bem. Então, não se desespere ainda, porque muito provavelmente os corretores vão ter que ser mais generosos na correção deles. Não dá para abraçar o mundo, não dá para resolver o problema de 26 comunidades de uma vez só, porque são completamente diferentes. Pessoal, uma proposta de intervenção que vai valorizar os indígenas não vai valorizar os ciganos. Uma proposta de intervenção que vai valorizar as quebradeiras de coco não vai valorizar os quilombolas ao mesmo tempo, porque são populações, cada uma com a sua cultura, com as suas tradições, com as suas diferenças e com os seus problemas. Inclusive, curiosíssima, para daqui a alguns meses a gente ver as redações que vão conseguir tirar nota 1000, tá? Porque não está fácil. Então, para você se acalmar, com certeza os corretores vão ter que ser mais generosos na correção deles desse ano por conta disso, tá, pessoal? Não se desespere ainda. Keep calm. Mantenha a calma do teu coração. Eu não tô calma, mas você fique. Esses foram os meus problemas com a redação, né? Que é fácil de você fugir do tema, é mais fácil ainda de você tangenciar o tema, né? Que é quando você até cita o tema, mas você escapa ali no meio do caminho. É muito difícil você fazer uma única proposta de intervenção que resolva o problema. E outra, se essa intervenção não for conscientização, ou se for uma intervenção bem vaga, tipo, o governo precisa fazer medidas cabíveis para isso. É isso, acho que não vale mais a pena comentar sobre esse tópico, ela começa a repetir muito. Mas eu concordo, o tema foi difícil, ele é muito pouco abordado nas escolas, quando não é abordado de forma alguma. Mas aí vamos ver o que ela fala sobre a prova de história. Me ajuda, né? Me ajuda. Então, essas foram as minhas observações sobre a redação. Que calor do satanás que tá fazendo aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se é o meu nervoso ou se é o calor mesmo. Tá calor pra caralho em Belo Horizonte mesmo. Acho que agora a gente tem mais um ponto de concordância. Vamos falar sobre a prova de história agora, tá, gente? Eu vou comentar só as questões de história porque é a área a única que eu tenho conhecimento pra falar. Mas eu vou ser honesta com vocês, gente. Eu tive muita dificuldade esse ano em sequer reconhecer quais eram as questões de história. E isso é em parte uma crítica, em parte não, porque a gente sabe, né, que a vida, ela é multifacetada, né? Então, não dá pra você querer uma coisa muito mastigada ali. Mas ao mesmo tempo, gente, coloca os professores numa situação muito complicada, porque como que você passa o ano inteiro falando pro aluno, batendo na tecla de estude isso, é importante, estude isso, vai cair no Enem, estuda isso, é uma matéria boa, é uma matéria que vai te formar como ser humano, se essas matérias não aparecem na prova. E é óbvio, né, gente, o Enem por si só, ele já é uma prova reducionista. Por quê? São 3 anos de ensino médio que viram o quê? 15, 20 questões, né? São 3 anos que a gente passa estudando história, geografia, física, química, para aparecer 10, 15 questões disso no Enem. A mais valorizada de todas é a matemática, que ganha 45 questões, mas ainda assim. Então, como que você quer que a gente valorize as matérias se elas não aparecem? A gente sabe que muitos alunos chegam e falam: ai, professora, pra que eu vou usar isso na minha vida? Ai, professora, eu não vou estudar isso não é importante. É importante sim, só que o aluno, ele não quer estudar. E aí, o que você fala? Amado, eu sei que você quer fazer agronomia e, portanto, você não dá importância para a história. Mas para você entrar na faculdade de agronomia, você precisa fazer o Enem. Para fazer Enem, você precisa fazer história. Entendeu? Nossa, péssimo, péssimo. É por isso que a gente pede o fim do Enem e dos vestibulares. Olha o tipo de coisa que o professor tem que dizer em sala de aula. Que o que motiva você a aprender um conteúdo é simplesmente pelo fato de que vai cair no Enem. Agora, sobre a crítica dela de dizer que foi difícil de reconhecer o conteúdo de história no Enem, uma vez que essa prova existe, é uma necessidade que ela seja, sim, menos conteudista. É uma necessidade olhando para a realidade material dos estudantes do país. Então, para você ver como que esses vídeos que a Débora solta todo ano, eles são puramente por performance. Antes a crítica era que o Enem estava muito conteudista. Tinha conteúdo de ensino superior no Enem. Agora a crítica é, nossa, teve pouco conteúdo. Você precisa fazer história, entendeu? É o que a gente fala. Eu falava isso pros alunos quando eu trabalhava em sala de aula, né? Não sei vocês. Aí, como que você vai ficar com argumento na hora de falar fulano que quer fazer faculdade de química, estuda a história porque cai no Enem, se não cai no Enem? É por isso que não tem que falar que você tem que estudar um conteúdo só porque cai no Enem. Pausa para reflexão. Como? De verdade, como? Como que você chega em sala de aula e fala, gente,
até alguns anos atrás caía mesmo, né? Estude Era Vargas porque todo ano cai no Enem. E aí, a única questão que aparece sobre o assunto é uma questão de decoreba, a questão do DIP. Quem sabe o que é DIP, acertou a questão. Quem não sabe o que é DIP, errou e não tinha uma chance de conseguir acertar. Longe de mim falar que eu quero um Enem conteudista, não quero. Mas é diferente a prova ter um conteúdo explícito e a prova ser de decoreba. A prova do DIP, por exemplo, foi de decoreba. Quem reconhece a sigla, é uma sigla, não tinha chance nenhuma do aluno que não sabia a sigla acertar a questão. Só se o aluno soubesse a sigla ou então se o aluno soubesse, né, a data que em 1937 estava ocorrendo a Era Vargas. De um ou outro. Ou você decora a sigla ou você decora a data. Os dois são decoreba. É diferente o que eu tô falando, que é, queremos uma prova em que os conteúdos estejam explícitos, onde você olha a questão, você lê a questão e fala, não, essa questão é de Idade Média, essa questão é de Revolução Francesa, essa questão é de Segundo Reinado. Porque aí fica mais fácil de vender curso, né? Aí o aluno que vê o vídeo, tudo que você precisa saber sobre a Idade Média, ele vai estar bem no Enem, né? Quando ele achar uma questão e tiver escrito na questão, questão de Idade Média. O Enem é uma prova que se propõe a colocar o aluno para pensar, não só para cobrar do aluno que ele decore o conteúdo, tanto que a gente concorda em dizer que a questão de Era Vargas do Enem era assim, uma questão de decoreba. Agora o aluno ele tem que ser colocado para pensar. A questão do Enem ela tem que ser interdisciplinar. Ela tem que relacionar vários conhecimentos. Não trazer explicitamente. Imagina então falando da minha área, o Enem trazer, essa é uma questão de biologia celular, essa é uma questão de ecologia. Não, você traz um texto e aí o aluno relaciona esse texto com o conhecimento que ele já possui. Por isso que esses cursos preparatórios para Enem e vestibulares, eles geralmente são muito ruins mesmo. Então muitas vezes você vai lá, compra uma apostila para te preparar para o vestibular, a apostila tem um texto todo te falando sobre o conteúdo e logo depois questões sobre o conteúdo. É claro que você vai acertar as questões e vai se sentir super preparado. E é geralmente isso que um cursinho pré-vestibular faz. Então você recebe uma aula e aí no final da aula vai lá e vai resolver questão sobre o assunto que você acabou de aprender na aula. E aí isso te leva a pensar que você está sendo muito preparado, que você está aprendendo muito. Aí o que acontece? Você chega na faculdade, depois de passar no Enem, um ano depois você esquece tudo que aprendeu no cursinho. Né? Aprendeu, né? Porque aquilo lá não é educação de qualidade. Aquilo lá é te preparar para fazer uma prova. Porque eles misturam tanto que no final das contas parece que a prova de humanas é simplesmente uma prova de interpretação de texto. Que no final eu, que fiz 5 anos de faculdade de História, tenho dificuldade para identificar se a prova, se a questão é de Sociologia ou se é de História. Isso é o tanto que está misturado. Pois é, né? Quando a questão ela é interdisciplinar, fica mais difícil para o aluno que decorou o resumo de Idade Média conseguir relacionar alguma coisa e fazer a questão. Então, só deixando claro, eu vejo isso como um ponto positivo do Enem, que a prova seja menos conteudista e mais interdisciplinar. E isso é uma tendência. Como você vê aqui na reportagem da UOL, o governo Lula terá que criar questões e reformular o Enem com o novo ensino médio. Então, o novo ensino médio é um retrocesso. A gente tem que lutar muito para revogar essa bosta que é o novo ensino médio. Mas uma vez que essa coisa que está destruindo o ensino de história no ensino médio, faz sentido que o exame nacional do ensino médio seja menos conteudista a partir de agora. Daqui, é claro, serve ao sucateamento da educação pública, né, gente? Então olha só essa notícia daqui. Servidores do INEP divulgam dossiê com denúncias de assédio e interferência no Enem. Documento confirma denúncia de assédio, perseguição e censura na prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. E aí você deve perceber, chegando nessa parte aqui do vídeo, se é que você conseguiu chegar a essa parte, que eu estou trazendo o tema da Débora Aladim como bait para você mesmo, para tratar de alguns assuntos mais sérios. Então, o governo do Jair Bolsonaro tem usado diversas estratégias como a impressão prévia de provas e a análise de comitês externos ao INEP para tentar controlar o conteúdo do Enem. Servidores que pediram exoneração do órgão federal falam
em pressão para trocar questões e o Estadão apurou que já houve supressão de itens sensíveis na prova que será aplicada no dia 21 e 28 de novembro, já foi aplicado. Então hoje a gente está vendo esse sucateamento do INEP, sucateamento da educação pública, e esse sucateamento é feito para quê? Para privatizar depois. Então isso beneficia os empresários, beneficia os setores da burguesia da educação privada. E se tem uma crítica que eu posso fazer ao conteúdo da Débora Ladim, é que esse negócio que ela faz de todo ano fazer um vídeo achando pelo em ovo para criticar, para atacar a prova do Enem, isso serve da margem para a privatização do ensino público. Então, quando a gente criticar a prova do Enem, vamos trazer também em pauta a questão da perseguição dos servidores. Eu acho mais eficiente do que contribuir na construção desse estereótipo da prova do Enem, que, é claro, não aborda a real problemática do assunto. E, é claro, vale ressaltar também que o ingresso na universidade pública sem vestibular não é só coisa de comunista. Então a gente tem essa notícia aqui da BBC: com faculdades públicas e sem vestibular, a Argentina atrai cada vez mais universitários brasileiros. As provas de admissão deixaram de ser exigência para todas as universidades desde o retorno da democracia nos anos 1980. Mas, por serem autônomas, algumas delas ainda aplicavam provas, explica o reitor da Universidade Nacional de Rosário, a BBC. Para facilitar a vida dos que chegam de fora, algumas universidades ainda oferecem cursos grátis de espanhol antes de as aulas na faculdade começarem. E é isso, vamos continuar vendo o vídeo então. A gente quer questões que aquele aluno que estudou a Revolução Francesa, que aquele aluno que leu o livro didático, que fez o exercício, vai conseguir responder. E não só aquele aluno que ficou noites e noites lendo o dicionário para entender as palavras difíceis que aparecem na prova. E, gente, falando em palavras difíceis, né? Isso já é algo que eu venho preparando vocês ao longo do ano com os meus vídeos. Sempre que eu faço questões resolvidas, questões comentadas, eu foco muito nisso, porque não tem como, né? Vão aparecer palavras difíceis na prova de humanas. É assim, a vida é assim, temos que aceitar. Agora, não precisa de tanto texto longo assim. E isso, gente, eu não vou julgar a prova de linguagens porque não é a minha área, não sei opinar. Entretanto, recebi muitos comentários de alunos falando: Débora, só textão, só texto deste tamanho, tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas. E, gente, simplesmente, por mais que o aluno tenha estudado, por mais que o aluno tenha preparado, não existe cérebro que não saia sem sequelas depois de ler 90 textos e você mesmo ter que escrever outro texto. Você sai vendo tudo embaralhado, né? Porque é muito texto, é muito cansativo. Pois é muito texto, não tem cérebro que aguenta mesmo. E o Enem tem essa quantidade de questões porque é filtro. Então é um sistema de ingresso nas universidades que faz com que os alunos disputem as vagas. É claro, numa concorrência completamente desigual. Não tem nada mais bizarro no Enem do que o tal do TRI, a Teoria de Resposta ao Item, que servem para penalizar o aluno que chuta as questões, mas na verdade serve para peneirar os alunos que vão entrar e que não vão entrar na universidade. Então, se muita gente for bem no Enem, qual que é o resultado? A nota de corte sobe. Se muita gente for mal, qual que é o resultado? A nota de corte desce. Já que são poucas vagas nas universidades, então surge essa necessidade de excluir a maior parte das pessoas que fazem a prova. Por isso que a gente vê também aquele tanto de questão com pegadinha, e essa coisa também citada pela Débora Ladim, que é uma quantidade completamente exaustiva de questões. Só dá para fazer essa prova se você foi preparado para fazer a prova. Então, se você der o Enem na mão do Albert Einstein, ele vai tirar uma nota ruim, porque ele não fez o cursinho que te ensina a fazer questão rápido e a identificar a tendência das questões ao longo dos anos. 5 horas e meia? Você consegue ler isso tudo em 5 horas e meia? Tem gente que não consegue, entendeu? Então vamos refletir também. E outra, tem várias questões aqui na prova de ciências humanas que ninguém, nem Jesus descendo na Terra, vão me convencer que é questão de ciências humanas. Que pra mim devia ser questão de linguagens. Várias questões aqui, que é só interpretação de texto, que mal dá pra reconhecer alguma disciplina dentro dela, além de interpretação, de leitura, de literatura. E, gente, são questões ótimas, são questões belíssimas, mas não tem que estar na prova de ciências humanas, tem que estar na prova de linguagens, pra dar espaço na prova de ciências humanas pra cair matéria de fato, porque eu já falei pra vocês, é muito conteúdo
que é importante. Nem Jesus descendo na Terra vai me convencer de que a Débora Ladim não está defendendo um Enem mais conteudista. É só isso que eu tenho para comentar sobre esse assunto. Você estudar história porque forma caráter, porque isso vai mudar sua visão de mundo. Eu sei disso, mas o aluno não sabe. E se não aparece na prova, eu não consigo convencer o aluno a estudar, porque ele acha que a vida toda dele vai se resumir a essa prova. O aluno acha que a vida dele inteira vai se resumir a uma prova porque tem cursinho preparatório e influencer na internet vendendo essa ideia para ele. Então, mais uma vez, quem já entrou em um cursinho pré-vestibular sabe como os professores são terroristas. Isso faz parte do marketing do negócio. Quem mais tem a se beneficiar com um Enem conteudista são os setores da educação privada. Então, infelizmente, o Enem ele tem ficado cada vez mais difícil porque é tão pouca vaga que tem nas universidades, que a gente tem esperança de que isso melhore no futuro, que é tão pouca vaga que a prova precisa ficar cada vez mais difícil para conseguir afunilar os alunos. Então, mesmo que você tire uma nota boa, uma nota razoável no Enem, só as excelentes conseguem espaço. Esse é o problema, sabe? Porque 3 milhões de pessoas fazem a prova do Enem e se for contar nas universidades públicas no Brasil, tem menos de 1 milhão de vagas. Então, sabe, fica muito complicada essa situação. Mas, agora falando de coisa boa, preciso aplaudir as várias questões que teve de patrimônio, de alteridade, de monumentos, de preservação, de escravidão no Brasil, que são conteúdos que eu passei o ano inteiro falando pra vocês que caíam e elas caíram. Então, esse ano, inclusive, tivemos recorde, pessoal. Se eu não me engano, foram 4 questões no total, cobrando patrimônio, cobrando preservação, e isso me traz uma alegria enorme, não só porque é um assunto importante, né? Mas também porque é um assunto que, como cai todo ano, o aluno já chega preparado para fazer. É disso que a gente gosta. É de questão que eu vejo e penso, quem viu minhas aulas soube fazer. É isso. Eu termino meu caso. A Débora Ladim gosta de questões do Enem que sem os cursos dela você não consegue fazer. Essa questão está boa. Essa questão está no nível de um estudante de ensino médio, porque, gente, a maior parte das questões, ela tá nível universitário, tá? Muitos, inclusive, questões de grande qualidade acadêmica, mas questões muito difíceis para um jovem de 17, de 18 anos fazer, tá? Questões que foram feitas por profissionais incríveis, mas que um aluno que acabou de sair do ensino médio não vai conseguir fazer, não vai. E não é porque ele é burro, porque ele é incapaz, mas simplesmente porque ele ainda não teve vivência de mundo, ele ainda não teve estudo suficiente para esse nível de questão. Não vai estar destruindo meu sofá também. Para com isso. Então é isso, gente. Os meus problemas com a prova de Ciências Humanas, com a prova de História do Enem foram textos gigantescos, muito cansativos, questões, e isso aconteceu no ano passado também, que deveriam estar na prova de Linguagens e não na prova de Ciências Humanas. Uma prova pouco conteudista, e não no sentido de conteudista quadrada, chata, decoreba. Pouco conteudista no sentido de que é difícil de você identificar sequer qual que é a disciplina que a questão é. Então fica difícil para o aluno identificar qual que é o assunto, o que está acontecendo naquela questão. E por fim, várias questões que tinham mais de uma alternativa com informações corretas, mas que aí o aluno precisa identificar qual alternativa que responde melhor a pergunta do texto. Não me levem a mal, eu sei que ciências humanas não são exatas, então, né, tem várias alternativas que podem estar com informações corretas e cabe ao aluno identificar qual que melhor responde. Mas aí é paia, né? Porque o aluno que sabe a matéria, às vezes ele acaba errando por muito pouco e acho que... Acontece muito no Enem também a ocorrência dessas questões que são meio corretas, sabe? Tem 2 alternativas corretas, mas você tem que escolher a que está mais correta dentre elas. E mais uma vez, isso ocorre porque tem que criar um funil mesmo. Então, como você não tem como eliminar 2 alunos que sabem do conteúdo, você vai lá e joga uma pegadinha em cima deles e vê quem é que cai. Péssimo sistema de ingresso em universidade. Péssimo sistema de avaliação de qualquer coisa. Cruel, tá? Acho cruel. E é isso aí, gente. Essas foram as minhas opiniões. Sintam-se à vontade pra discordar, pra opinar. Afinal, opinião eu tirei da minha bunda, tá? Esse vídeo inteiro foi tirado diretamente da minha bunda e da minha experiência aí de quase 10 anos na internet.
Podem discordar à vontade, fiquem à vontade para compartilhar o vídeo, para comentar. É isso tudo. Então, se você vai me criticar nos comentários, a Débora Ladim já disse que eu posso ficar à vontade para comentar e para criticar, hein? Muito obrigada. Para quem for continuar estudando pro Enem, continua aqui comigo, tá? Fico muito feliz. Tá, chega. Eu vou encerrando o vídeo por aqui mesmo, então. Mais uma vez, nenhuma crítica pessoal à pessoa da Débora Ladim, nenhuma mesmo, não tenho nada contra ela, não. Mas como ela disse, eu tô livre pra criticar e pra discordar dela. E é claro, você tá livre pra discordar de mim aí também e me criticar nos comentários. Se você está gostando do conteúdo produzido aqui no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos e até mais.